Bom dia, terceiro ano. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre doenças que podem levar à morte. Essas doenças que podem levar à morte, elas estão relacionadas aos padrões de beleza que comentamos na aula anterior. Então, nós temos a anorexia, a bulimia, a obesidade, transtorno de compulsão alimentar, vigorexia. Você sabe o que é isso? Essas doenças, elas estão relacionadas aos distúrbios alimentares. Esses distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como a redução extrema ou consumo em excesso de alimentos. Então, eles podem surgir quando, por exemplo, você tem uma mudança repentina nos seus hábitos alimentares, uma dieta extrema ou o consumo exagerado. Às vezes, por um período, você faz o consumo exagerado de alimento, e isso pode te causar os distúrbios alimentares que estão relacionados também aos transtornos alimentares. Os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da vida adulta. Elas estão relacionadas a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais para o chamado corpo perfeito. Como nós estamos vivendo na era dos padrões de beleza que nós comentamos, o estereotipo do corpo perfeito às vezes leva o indivíduo a ter uma série de transtornos emocionais. E esses transtornos emocionais podem levar e causar os distúrbios alimentares. Então, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psiquiatria, 1% da população mundial, cerca de 70 milhões de pessoas, sofrem com transtornos alimentares. Então, é muita gente. 1% da população mundial é cerca de 70 milhões de pessoas. Então, você pode conhecer alguma pessoa que já teve, alguma pessoa que já sofreu. Às vezes você não sabe, às vezes as pessoas não comentam. Existem diversos tipos de distúrbios alimentares, uns que são mais leves, outros que são mais graves, viu? Então, o indivíduo ele pode desenvolver esses distúrbios. Embora esses distúrbios sejam mais frequentes em pessoas do sexo feminino, com faixa etária entre 12 e 25 anos, no Reino Unido, o estudo feito pelo Serviço Nacional de Saúde mostrou um aumento de 67% em homens de 26 e 40 anos. Então, anteriormente, era dito que essas doenças elas estavam relacionadas apenas ao sexo feminino, mulheres que sofriam esses tipos de distúrbios, mas hoje as pesquisas vêm mostrando que os homens também estão desenvolvendo uma série de distúrbios alimentares. Os especialistas que realizaram o estudo concluíram que uma parte considerável desses transtornos alimentares está ligada às redes sociais. Como nós comentamos na aula anterior, os padrões de beleza que são expostos nas mídias sociais levam algumas pessoas a desenvolverem esses transtornos alimentares. E o que pode causar um transtorno alimentar? Pessoas com depressão é um fator muito grave que leva em consideração sim os transtornos alimentares. Ansiedade, que é o mal do século, hoje as pessoas sofrem muito de ansiedade, transtorno do pânico, tudo isso leva a pessoa a desenvolver os transtornos alimentares. E também nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que são pessoas que têm alguma compulsão e algumas desenvolvem essa compulsão por alimentos. E daí surgem os transtornos alimentares. Então essas pessoas elas estão dentro dos fatores de risco, porque elas já têm a questão psicológica mais abalada. Então já são pessoas que têm uma considerável um risco maior de ter esses tipos de distúrbios. Aí nós temos também o culto excessivo ao corpo, pessoas que buscam o corpo perfeito, às vezes podem desenvolver maus hábitos alimentares, as pessoas desenvolvem dietas
na sua alimentação diária, dietas mirabolantes, às vezes, que fazem com que as pessoas tenham maus hábitos alimentares. Também nós temos aí uma série de alimentos como as pessoas trocam as refeições por fast foods, tudo isso leva os maus hábitos alimentares. E nós temos também uma das principais causas, a distorção da imagem corporal, a autoestima baixa, o sentimento de culpa. Às vezes a pessoa se culpa por não ter o corpo perfeito, se culpa por ter comido algo a mais, tudo isso. Questões hormonais também, pessoa está relacionada ao transtorno alimentar. Distúrbios emocionais que são levados em consideração. Tudo isso está ligado às seguintes condições. A primeira é a saúde psicológica. A pessoa já tem o psicológico com uma série de doenças que podem ajudar a desenvolver esses transtornos. A questão sociocultural, por exemplo, o ambiente familiar que você convive, se existem pessoas que têm o hábito de comer muito ou se alimentar muito mal, às vezes você pode desenvolver também. Tem a questão biológica, né? Cada pessoa é biologicamente diferente, uma precisa de uma quantidade a mais ou a menos de alimentos, né? E nós temos a questão da genética também, que pode ser levada em consideração. E para começarmos, vamos falar sobre cada uma dessas doenças e nós vamos começar estudando sobre a anorexia. A anorexia, pacientes diagnosticados com ela se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Então, a pessoa ela se enxerga com um peso a mais que não existe. Essas pessoas, elas buscam o exercício físico exagerado, o uso indevido de laxantes. Também essas pessoas procuram diuréticos, que é diurético para auxiliar na perder líquido, né? E entre outros. Todos esses hábitos fazem parte da rotina de um portador de anorexia. As pessoas bem magras, anoréxicas, que se olham no espelho e se enxergam acima do peso. Então, a questão psicológica. E os sintomas? Primeiro, peso corporal extremamente baixo, perda de massa e de gordura. Então, a pessoa ela não perde só gordura, ela já começa a perder massa magra, tudo junto. Restrição alimentar severa, a pessoa não come quase nada, porque para ela tudo vai engordar. Falta de vontade para manter um peso normal e saudável. Preocupação em não ganhar peso, maior preocupação. A distorção da imagem corporal, como a pessoa se enxerga, a pessoa se vê. No caso das mulheres, inibição do ciclo menstrual. Algumas mulheres, elas param de menstruar devido a esse distúrbio alimentar. Também podem desenvolver doenças como gastrite, descamação e pele seca. Isso já é levado em consideração a falta de hidratação, né, das pessoas. Hipotermia, a pessoa sente um frio, muito frio. E também anemia. Então, a anorexia, as principais características desse distúrbio alimentar são a perda de peso, sem causa médica aparente, redução da quantidade de alimentos ingeridos, a pessoa tem comportamentos ritualizados à refeição, separa toda a comida no prato, não assumem a fome, tornam-se mais críticos e menos tolerantes, praticam exercício físico exageradamente, só comem produtos magros e de baixo valor calórico, acham-se sempre gordos e possuem extremo autocontrole. No entanto, esse distúrbio tem graves consequências no nível de saúde. Pode causar, pessoal, problemas cardíacos, hipertensão arterial, problemas renais,
deteriorização do tecido muscular, que a pessoa perde muita massa magra, perda de massa óssea também, falta de menstruação, como eu já citei, desnutrição, desidratação, fadiga, fraquezas e tonturas. Então, a anorexia ela é um distúrbio alimentar muito grave, pode levar o indivíduo à morte, viu? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre a bulimia.